Olá, tudo bem? Então, esta é a primeira aula de conteúdo, né, aqui do curso de verão do Poéticas, cujo o tema é Introdução ao Acolhimento, reflexões sobre raça, gênero e classe. Tá bom? Esse curso é 100% online e hoje nós vamos falar então sobre as bases do acolhimento. É uma espécie de aula inaugural, mais rapidinha, para ser dinâmica também. E para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Branco, eu sou psicóloga, eu tenho a honra de ser uma das fundadoras do Poéticas, né, porque eu era uma psicóloga meio desgarrada lá da psicologia social, então resolvi criar esse espaço para que a gente possa se acolher, né, porque os psicólogos que não se encaixam tanto assim nessa clínica individual, tradicional, né, isolada. E se quiser saber um pouquinho mais sobre mim, pode entrar lá no meu Instagram, que é o @VanessaBrancoPsi, ou no Poéticas, né? @poéticas.psis, tá certo? Então, vamos ao que vamos debater nesta aula. A gente vai falar sobre o conceito de acolhimento, sobre o contato inicial, sobre o contrato terapêutico e sobre a escuta inicial, assim, como que o compromisso social tem tudo a ver com isso. O acolhimento, então, para nós no Poéticas, o acolhimento ele é uma teoria, ele é uma prática e ele é uma ética. Então, daí eu coloquei algumas frases, acho que remetem muito a essa questão do que é acolhimento para nós, né? Mas ela tem a ver com receber bem uma pessoa, né? Não no sentido de, sei lá, formalidades, mas sim de passar segurança para aquela pessoa que está ali buscando atendimento, de que ela será bem escutada, né? Que ela será abraçada com palavras. Então, a gente respeita muito a questão das diferenças, a gente trabalha isso continuamente no Poéticas para escutar sem julgamentos morais, né? Eu acho que todo psicólogo na faculdade ou quando sai da faculdade tem que ter muito em mente que a gente tem que ter valores éticos muito fortes na nossa profissão, né? Então, a gente precisa se guiar pelo Código de Ética. E o Código de Ética diz pra gente que a gente não pode ser a favor de nenhuma discriminação. Então, isso é fundamental para acolher bem, de acordo com a nossa perspectiva. E esses primeiros contatos, então? Como é que a gente faz isso da acolhida, então? Como é que funciona isso na prática, né? Eu acho que a primeira questão é a gente se perguntar por onde que é feito o primeiro contato com vocês. A pessoa te procura no WhatsApp, ela te procura no Instagram, ela passa na frente da tua clínica e vê a placa, acontece bastante isso no plástico, isso que eu tô falando, né? E vai lá e toca teu interfone. Então, como é que você recebe essa pessoa, né? Acho que é importante saber o veículo. E daí, a gente tem que saber também, quando a pessoa nos busca, explicar o nosso atendimento em poucas palavras, em palavras leigas, a gente poderia dizer, né? Mas então, eu trabalho com a esquizoanálise, que é de Deleuze e Guattari, do maio de 60, sabe? A maioria das pessoas que me buscam, isso não interessa, né? Então, como é que eu posso explicar isso em palavras que a pessoa faça sentido para a pessoa? Eu geralmente digo, bom, eu trabalho bastante com temas contemporâneos em psicologia, a filosofia é uma questão para mim também, então a gente vai trabalhar bem com questões filosóficas da tua vida, né? A gente vai trabalhar com questões que são singulares para ti, a gente, sabe? Eu vou indo conversando assim, agora até tentei dar uma simulada aqui, mas eu acho que é isso, a gente ir podendo também colocando nossa questão pessoal ali, do que a gente estuda para a pessoa, para ela poder entender o que é o nosso serviço, né? A gente sabe explicar bem a nossa abordagem, né? Essa é uma questão, assim, parece que a gente fala psicanálise ou terapia cognitivo-comportamental, parece que está dado, né? Mas será que todas as pessoas já sabem o que é isso? Então, assim, eu diria nos primeiros contatos para vocês treinarem bastante essas perguntas, né? E uma questão importante também é falar ou não falar sobre valores pelas redes sociais.
E quando eu falo redes sociais, eu estou falando de mensagem lá no direct, no privado, né? Não é publicamente. Então, a gente não pode colocar o valor do nosso trabalho como forma de propaganda. Isso não se faz. Tá? A gente não pode, de maneira nenhuma, nem como forma de propaganda, e nem usar isso para uma discussão, assim, pessoas estão reclamando que eu cobro R$ 180 na sessão, sabe? Acho que isso não é legal. E também está no código de ética. Mas o que a gente pode fazer, então, quando a pessoa nos procura na DM? O que eu acho? Acho que isso é uma questão muito pessoal de cada terapeuta, de cada abordagem, do jeito que a pessoa trabalha. É legal você também treinar, pensar em como falar sobre valores, porque para muitas pessoas isso é fundamental, né? Porque ouviu falar que uma psicóloga muito famosa aí cobra R$ 1.500 pela sessão. Né? Todo mundo sabe quem é. Mas é isso que acontece. E daí, aquilo já pode ser um impeditivo para o tratamento. Então, como é que a gente faz para falar sobre valores? Se você flexibiliza ou não, se você faz atendimento social ou não, pelas redes sociais. Então, retomando, sempre no privado, né? Se você vai falar. E eu acho que você pode criar uma maneira também de agregar valor a isso, falar primeiro sobre o seu trabalho, para depois falar, então, sobre o valor do seu trabalho, para que as pessoas entendam que há um valor agregado. Né? Meu cachorro aqui está fazendo barulho, mas vamos tentar gravar essa aula direitinho, tá? Sem muita edição. Então, vamos lá. Mamute está participando. E a primeira sessão? A pessoa passou pelo primeiro contato, agenda uma sessão com você. O que você faz para que essa pessoa continue como sua pessoa atendida, paciente, cliente, analisante, como você quiser chamar, tá? Como você acha que é mais para a gente, geralmente o que chama de pessoa atendida. Como é que a pessoa vai dar continuidade ao tratamento com você? Eu acho que muito importante para o terapeuta iniciante, ou para aquela pessoa que está vendo que não está tendo muito sucesso também nas primeiras sessões, isso acontece, não é só como terapeuta iniciante, é pensar num script do que perguntar na primeira sessão. Tanto com perguntas abertas e fechadas, né? Quanto, assim, essas perguntas têm que ter a ver com o que é importante para você saber para atender essa pessoa. Então, você tem que saber também quais são os seus objetivos como terapeuta. O que é o objetivo como terapeuta? Eu, durante a faculdade, gostei muito de atender pessoas idosas. Então, tenho preferência por este público. E eu gostaria de tratar principalmente com pessoas que sofrem de demência. Pronto, tem um público. Não é nicho isso, tá, gente? Mas aí você vai, eu gosto disso. Eu gosto mais de também. Eu também gostei de atender adolescentes em conflito com a lei. Sabe? Daí você vai, vendo assim, acho que essas pessoas eu já sei atender, ia fazer um bom trabalho, gosto de estudar sobre isso. Então, seus objetivos são esses. E eu diria que mais do que saber quem você quer atender, é saber quem você não quer atender. Porque tem aquelas pessoas que hoje a gente já teve uma experiência na faculdade, ou os nossos valores éticos também não nos fazem criar um vínculo legal com essas pessoas. Tá? Por exemplo, tem pessoas que não atendem de maneira nenhuma alguém que abusou sexualmente de outra pessoa. Então, isso é um limite para você. É os famosos limites, né? Você sabendo isso, ou não atendo, e por questões, inclusive, de recomendações do conselho, não atendo pessoas online que estejam com tentativa de suicídio atual. Isso é importante, né? Porque eu não posso atender. Eu não tenho as ferramentas necessárias para fazer isso. E não é recomendável tecnicamente. Então, também tem uma limitação. Se você só atende online, você tem que observar isso. E também, eu acho que é isso, assim. Se você estiver começando, você tem que ter algum tipo de direcionamento técnico. Isso lhe ajuda, sabe? Você pode, muito bem, sim, ir testando o que mais funciona para você. Sim, mas com o tempo você vai ver que é mais efetivo você saber quem você quer atender e quem você não quer atender. Principalmente quem você não quer atender.
Tá? A gente não vai conseguir atender todo mundo. E, importante, a gente está preparando um e-book gratuito de como ter uma primeira sessão mais eficaz. Tanto pensando em como você pode preparar isso e o que você pode fazer para que essa sessão seja mais acolhedora. Em breve ele vai estar disponível e a gente vai avisar lá pelo Instagram do @poéticaspcs. Então fiquem de olho que nós vamos avisar lá assim que ele estiver disponível. E o contrato terapêutico? Esse aí é o que eu mais gosto de falar nas supervisões, porque eu acho que assim, ó, terapeuta macaca véia erra isso aí. Ainda erra. A gente erra, eu erro, todo mundo a gente precisa. Gente, você combinou isso lá, e você combinou. A gente está sempre trocando essas ideias no Poéticas, assim, porque é o tempo todo. A gente tem um espaço de convivência, assim, físico, muito legal, que a gente se encontra entre sessões, troca uma ideia, e sempre tem alguma questão de contrato acontecendo. Então, gente, é muito importante você fazer um contrato bem explicitado desde o início, para que você possa recorrer a ele. E eu digo recorrer, de preferência que ele seja por escrito, você manda por escrito para uma pessoa quais são as condições para o seu trabalho acontecer, porque o contrato também é muito isso. Quais são as condições para o meu trabalho acontecer? Você tem esse mão para poder recorrer e poder negociar dentro desse contrato com as pessoas que você vai atender. Porque acontece muita questão de querer alterar o horário, e daí fica alterando horário, reagendamento, né? Quando é que é reagendamento, quando é que é cancelamento, né? Eu considero, por exemplo, a gente considera também lá no Poéticas, Instituto de Organização da Agenda de Todo Mundo, que reagendamento é avisado com 24 horas, né, de antecedência e remarcado dentro da mesma semana conforme a disponibilidade de agenda do terapeuta. Cancelamento é quando a pessoa avisa com 24 horas de antecedência também, né, preferencialmente, para que não pode aquela semana. Porque aquilo é uma sessão que vai ser cancelada dentro do cronograma de tratamento, né? Então, é um cancelamento. Então, é importante você também estabelecer o que é cancelamento, o que é reagendamento para você e quando você vai cobrar a sua sessão. Porque, sim, você vai estar disponível para a pessoa. Provavelmente você vai ter um local onde você subloca a sala ou vai ter o seu próprio consultório, que também tem custos, né? Então, você vai ter o deslocamento com transporte, alimentação, o que for, e com sua própria hora técnica, né? Então, a pessoa também precisa saber quando que ela vai ter que pagar por isso, se ela não comparecer. As faltas, né? Quando a pessoa falta, então, tipo, para mim não é cancelamento quando a pessoa me avisou uma hora antes, né? Para mim é falta e é cobrado. Então, como é que a gente negocia isso? Eu cobro a sessão inteira? Não cobro a sessão inteira? Eu cobro o quê? Isso tudo tem que estar no seu contrato e tem que ficar muito claro para a pessoa que você está prestando seu serviço. Honorários, deixar bem claro, gente. Eu particularmente recebo muita reclamação de pessoas que já fizeram outras terapias com outras pessoas que disseram assim, eu fui saber o valor da sessão só na quarta sessão, que daí eu já tinha uma conta enorme e não tinha como pagar. Né? E daí a pessoa diz, daí o terapeuta diz, então quanto você pode pagar pelas sessões que não é meu valor cheio, né? Enfim, isso era uma questão técnica, pelo que eu entendi, do colega anterior, mas tentem deixar isso o mais claro possível para as pessoas, sabe? Acho que é uma questão de transparência mesmo. Acho que é bem importante. E deixem também muito, muito, muito claro quais são as datas para os pagamentos. Você cobra por sessão? Você cobra por mês? É adiantado? É pós-pago? Explique isso tudo. A gente está prestando um serviço, é importante que a pessoa saiba. Mas esse aqui, geralmente, é o ponto que as pessoas fazem supervisão, porque às vezes é muito difícil dentro do vínculo conseguir falar esse tipo de coisa para alguns terapeutas. Então, gente, façam supervisão. Se precisarem, inclusive, no Poética somos ótimas supervisoras e né? Inclusive eu. Então, se você precisar de alguma coisa, @poéticaspecis, entra lá, fala com a gente. Tá bem?
E para quem se inscrever no curso, vai ter uma aula extra falando só sobre dinheiro. Como falar de dinheiro com pessoas atendidas. Eu vou pegar as principais dúvidas que eu já ouvi em supervisão, ou na área de convivência do Poéticas, ou que eu mesma já passei, e nós vamos pensar juntos sobre como solucionar essas questões. Tá bem? Eu acho que vai ser bem legal. Aproveita. Se inscreve logo que até dia 28 de fevereiro, hein? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o tal do acolhimento agora, que a gente já falou de coisas práticas. Então, para nós, no Poéticas, acolhimento é escutar a diferença. Uma das questões mais importantes do acolhimento é escutar a diferença. Não é à toa que nós somos psicólogos diferentes. A gente não se adaptou a essa clínica individual, em que as pessoas não se encontram nos corredores, que não trocam ideia, tem uma competição muito grande entre os colegas. Nós também somos pessoas diferentes. Então, o Poéticas é, de alguma forma, esse local para ser escutado com a tua diferença. E o que a gente entende como escutar essa diferença? É localizar o meu privilégio e saber as minhas limitações para escutar a história do outro. Eu não sou o outro. O outro não é igual a outra pessoa que eu conheço. Eu acho que a gente aprende muito isso na psicologia, que parece que todas as pessoas são iguais, e elas não são. Então, como é que a gente faz para não reproduzir violência? Porque o acolhimento, ele é o oposto da violência. Né? A violência é aquilo que subjuga, o acolhimento é aquilo que potencializa. Então, a gente vai ver muito nesse curso sobre como há violências quanto à raça, quanto à classe, quanto ao gênero, né? Sendo perpetuadas dentro da psicologia. E o que a gente quer fazer é justamente não apostar na dor apenas, né? Na subjugação das pessoas, mas na potencialização das pessoas. Né? Potência como aquilo que aumenta a capacidade de agir, sendo bem esquizoanalista agora. Né? Prometi que eu não vou ser muito teórica da minha abordagem, mas algumas coisas vai vir. Né? Então, quero dar alguns exemplos de coisas que a gente ouve que já aconteceram em acolhimentos, em triagens, em entrevistas, em sessões feitas por psicólogos, ou que a gente até já escutou na faculdade. Então, por exemplo, pessoas LGBT têm disforia de gênero. Isso a gente sabe que está nos manuais diagnósticos, por exemplo. Fulano tem disforia de gênero. Pessoas negras não se responsabilizam por seus sofrimentos e botam a culpa toda no racismo. Gente, racismo é contra as pessoas negras, não é contra uma pessoa negra só. E o racismo em si causa sofrimento. Então, muitas vezes a gente tem que entender que a base do sofrimento da pessoa está no racismo estrutural. Entre tantas outras interseccionalidades que podem estar na vida dessa pessoa. Então, não é só a questão dela modificar a sua autoestima, aumentar a sua autoestima. Vamos ler, falar aqui. Tá. Próximo. Pessoas pobres possuem menos recursos psíquicos para resolver os seus problemas. Por quê? Parece que então a cultura qual que essa pessoa está inserida é igual a todas as pessoas que não têm acesso à cultura. E por que a gente não valoriza o próprio saber ancestral do território, todos os saberes que essa pessoa pode ter que eu não tenho? Por que a gente julga como inferior, como a gente faz com o racismo, como a gente faz com as pessoas LGBT? Então, esses são apenas exemplos de violências que a psicologia ajuda a perpetuar. Isso eu peguei só exemplos leves. Existem exemplos bem piores. Mas, enfim, deixa assim também. Isso são coisas para a gente explorar mais para frente. E o acolhimento, ele também é um processo. Né? Essa é outra base que a gente entende de acolhimento. Então, dos contatos iniciais aos encaminhamentos, é necessário a gente levar em conta que cada um é um. Menos um, né? Pode ser também. Mas
é a singularidade, ao mesmo tempo que é uma multiplicidade de vivências, de interseccionalidade, que faz com que a gente entenda as relações que a pessoa que busca atendimento está inserida, né? Então, isso é acolher. A gente buscar a complexidade do caso, e não apenas já de vou encaixar aqui, ó. Isso aqui, essa pessoa, ela já tá vindo com esse discursinho aí de abandono, ela é borderline, tô ligada e tal. Tá, mas e o que mais, né? Por que borderline pretende falar sobre essa pessoa? Enfim, sabe? Eu sou uma pessoa que não trabalha com diagnóstico, mas entendo que é uma linguagem muitas vezes necessária para a gente falar até na rede, para a pessoa entender também onde é que ela está localizada nesse mundo dos diagnósticos. Enfim. Mas a gente não deve nunca medir a pessoa pela nossa própria régua. Parece que isso eu estou chovendo um olhado, mas, gente, muito a gente vê isso. De pessoas que vieram de outras terapias, de pessoas que foram atendidas por outros profissionais de saúde, né, de psicólogos em supervisão, não conseguindo medir por outra regra que não fosse a da pessoa, né? Então, a gente precisa sempre estar fazendo terapia individual, para a gente ter consciência dos nossos privilégios, das nossas questões, e com a supervisão em dia, né? O acolhimento ele é muito mais bem feito por quem consegue manter essas questões em dia. A gente precisa estar bem consciente de quem nós somos, ou que nós somos no momento, né? Que relações que a gente está implicado, para bem entender a singularidade e a multiplicidade do outro. Então, gente, acho que eu falei já geral, assim, de como que a gente entende pelas bases do acolhimento, né? Então, a gente vai continuar falando isso na primeira aula do módulo 2, que já é o módulo para inscritos, é um módulo pago, né? Lembrando que tem várias ofertinhas ali, né? Que dá para pagar pelo Simpla, dá para pagar um cartãozinho de crédito, uma parceladinha, e tem desconto para quem é estudante, tem desconto para quem é recém-formado, a gente também tem vagas afirmativas. Então, gente, não perde. A metodologia do curso, queria explicar para vocês isso, é 100% online, tá? Não vai ter nem encontro presencial, infelizmente, aí, porque né, o Omicron tá... Quem sabe em outro momento. E ela vai ficar disponível por 6 meses lá no YouTube. Vão ser links não listados, né, lá, aqui no YouTube, porque esse vídeo vai para o YouTube, né, que eu tô gravando em outra plataforma. Mas aqui no YouTube, então, tá? Vai ser sempre assim, teoria, reflexão e prática. Vai ter exercício prático a cada módulo, inclusive já do primeiro do módulo 2. Vai ter participação em fóruns, que vai ser pelo Telegram, a princípio, tá? Porque o Telegram tem muito mais recursos que o WhatsApp para colocar diferentes tipos de materiais lá. E vai ter plantão de dúvidas agendados, que também vão ser lives pelo YouTube. Por que pelo YouTube, gente? Porque a gente viu que é muito mais fácil a gente fazer por uma plataforma de cursos, que daí, tipo, você pode ver no computador ou no celular. Assim, você pode ver até na sua televisão, você pode ver no seu tal, você pode ver em qualquer lugar. YouTube, ele roda em tudo que canto. A gente, pessoal, YouTube. Pronto, resolvido, né? E vai ter acesso a material complementar também, tudo pelo Telegram, tá? Resumo, áudio, vídeo. E você pode baixar o cronograma do curso aqui, que eu vou deixar em algum lugarzinho, e na descrição, tá bem? Então, ó, não perde. As inscrições, como eu já falei várias vezes nesse vídeo, se você tá ligado, você já ouviu, é via Simpla e até o dia 28 de fevereiro. Os investimentos, então, para acesso universal é R$ 169,90, tá? Pechincha, né? Menos que uma sessão de terapia aí, de acordo com a FENAPSI. Para mais de 17 aulas, tá? Eu tô gravando ainda e já deu mais de 17, não sei quantos que vai ser. Vai ter vagas afirmativas, tá? Para pessoas que se autodeclarem negros, trans, com deficiência, indígenas, desculpa, esqueci, e
pessoas que estejam beneficiárias do ProUni ou que foram, e estudantes que vieram de escola pública. Esses pagam R$ 79,90. Tá? E também profissionais recém-formados, até 6 meses, também pagam esse valor. Não, desculpa, é mentira. Segura aí, vou falar de novo. R$ 79,90 para as vagas afirmativas, tá? Dentro do acesso universal tem estudantes e profissionais recém-formados até 6 meses. Esses pagam R$ 119,90. Tá? Então esquece aquilo que eu falei e pega aqui comigo. E os associados do Poéticas não pagam. É bom ser associado do Poéticas. Dá para se associar e fazer o curso? Não, gente. Não dá, porque daí não seria sustentável financeiramente para a gente. Então, associados que já são associados se associaram até dia 10 de janeiro. Tá? Vou só repetir porque eu me embananei. Acesso universal para profissionais de psicologia, R$ 169,90. Acesso universal para estudantes de psicologia e recém-formados, R$ 119,90. Vagas afirmativas, R$ 79,90. Associados do Poéticos, R$0. Tá bem? Então, os próximos módulos vão ser a introdução ao acolhimento. Vamos continuar com essa aula aqui para falar de avaliação, processo de avaliação ali dentro do acolhimento, o cadastro de pacientes, o registro e encaminhamentos. Encaminhamentos eu adoro falar, é muito legal. E daí, em seguida, então, tem o módulo só sobre branquitude, o módulo só sobre cisgeneridade e o módulo só sobre populações periféricas e classe. Então, se você quiser fazer parte do Poéticas, ouviu tudo isso, gostou, sabe como é que a gente funciona, ou quer saber mais, se torna associado, é legal. Esse é o primeiro curso que a gente está dando de graça. Né? De graça não, porque nossos associados merecem, eles trabalham muito. Então, a gente tem seminários mensais, também não são cobrados, a gente tem horas para fazer projeto dentro do Poéticas. É muito legal ser associado, modéstia à parte, porque é isso, faça parte dessa comunidade que gosta de estar junto dentro da psicologia e que não fomenta esse negócio de isolamento e competição. Se você se identifica com isso, vem com a gente. Tá? Se você quiser fazer supervisão individual também, gostei do curso, curti, acho que pude tirar boas ideias, mas as minhas dúvidas são bem específicas. A gente tem supervisoras ótimas dentro de Poéticas, né, com uma escuta maravilhosa. Inclusive, se você quiser, eu também sou uma possibilidade. Eu ainda tenho algumas horas para supervisão quando eu voltar de férias, lá depois do carnaval. Então, se quiser, é só entrar em contato comigo. Tá bem, gente? Só lembrando, então, dia 28 de fevereiro, não percam, vem com a gente. Até o próximo vídeo.